galera, eu sou o Breno, sou estudante de Engenharia Elétrica e também faço parte aqui do CAENG. Eu acho interessante a gente resgatar o que é o Centro Acadêmico de Engenharia, né? Que é um dos maiores do Brasil e mais antigos também. Ele antecede a criação da Uni. Nós vivemos num período aqui que os centros acadêmicos ficaram muito além da organização, que a gente passou por um processo da ditadura militar e os centros acadêmicos tiveram todas as suas ações limitadas por diversas pessoas que estavam no governo durante o período da ditadura militar. E a gente conseguiu reabrir o centro acadêmico para garantir a nossa autonomia. A gente acha que é muito importante o centro acadêmico ter autonomia para gerir suas funções, gerir o espaço interno, para que os estudantes possam se colocar como eles querem que o centro acadêmico possa ser funcionado, como quem que eu quero dentro da sede, o que eu quero fazer lá dentro, se vai ter festa, não vai ter festa, se vai ter evento cultural, se vai ter geladeira, se vai ter micro-ondas, se vai ter lugar para comer, lugar para comprar comida. A autonomia é um fator primordial na organização e na realização de atividades dentro do diretório. Visto que a gente tem hoje um decano que não conhece as realidades do curso, não conhece as realidades dos problemas que os alunos enfrentam hoje, né? Por exemplo, a gente tem cursos noturnos em que não tem nenhuma opção de estudo praticamente ou de alimentação na UFRJ, visto que as coisas aqui fecham muito cedo. A gente entra num debate muito importante, porque a gente está vendo um período na UFRJ em que vários diretores e vários decanos dentro da UFRJ têm atacado cruelmente a autonomia dos centros acadêmicos. Por exemplo, quando o Centro Acadêmico de Engenharia tomou posse, a gente quis fazer uma cerimônia para que os estudantes conhecessem quem são as pessoas do centro acadêmico, como elas poderiam se organizar dentro do CAENG, e a gente queria fazer uma cerimônia legal, uma cerimônia que todo mundo pudesse se divertir, comer, beber, e a gente tentou o Salão Nobre da Decania. Quando a gente foi lá conversar com o decano, ele não deixou a gente pegar o Salão Nobre, ele disse que a gente estava querendo muita palhaçada, que ali não é lugar para isso. Então eu pergunto, onde é o lugar para isso, né? Onde é o lugar para a gente conseguir se conhecer, se integrar? O processo eleitoral ele acontece, eu acho que já de uma maneira antidemocrática. A partir do momento que o voto ele é proporcional e o decano ele não foi eleito por nós, pelos estudantes. Ele foi eleito por uma grande quantidade, pelos professores. E aí isso já mostra já até uma antidemocracia nisso, acho que é uma coisa também que a gente pode tentar rever e tudo mais. Só que desde quando ele tentou, tinha uma das propostas dele, e ele falava até no debate, ele agrediu verbalmente alguns alunos, até em alguns questionamentos e debates que aconteceram na época das eleições. Isso a gente já tinha um receio já, caso ele tivesse a ser decano, e ele virou. E a gente foi conversar com ele de como aconteceriam as coisas e tudo mais. E aí a primeira medida que ele tomou foi regularizar os permissionários aqui do fundão, do Centro de Tecnologia especificamente. Só que a maneira como isso foi feita, que é o problema. Primeiro porque o critério utilizado para a cobrança do aluguel foi um critério altamente indevido, inválido, onde a partir do momento que ele coloca o mesmo valor de 1 metro quadrado nos fundos do Centro de Tecnologia igual ao que está na frente, você já consegue notar e perceber que há uma diferença. Fora também que a gente tem um outro grande problema. Como aqui está no espaço da grande faculdade, aqui está no espaço onde o grande público consumidor é aluno, professores e todas as pessoas acerca de atividades que fazem parte de um ano curricular, na época das férias, basicamente, eles não conseguem ter lucro nenhum. E aí a gente tentou até conversar com eles sobre talvez um reajuste na época das férias. E também não teve força esses argumentos, já que ele não deixa nem a gente argumentar. Dentro de um espaço como o diretório, a nossa cantina fica refém de alguns amigos de fora, do pessoal da Poli e única e exclusivamente do pessoal da EQ, massivamente do pessoal da Escola de Química. E a gente tem a diferença de que, dentro do nosso diretório, o Beto e o Alcir têm a função de organizar o espaço com pintura, com a limpeza do chão, com a limpeza dos banheiros, com o material para a limpeza dos banheiros, com a reforma de eletrodomésticos que fazem parte do nosso diretório. Como foi a história do Beto na UFRJ? Ele veio para trabalhar na UFRJ junto com seu pai, há 41 anos atrás, e há alguns anos atrás ele foi tirado do IQ de maneira injusta pela diretora do Instituto de Química,
que na época reivindicou espaço para a criação de um almoxarifado e colocou o Beto na rua com um mandato de reintegração de posse. Né? Os alunos se mobilizaram no sentido de manter a figura do Beto aqui dentro da universidade, visto que o Beto é um cara que contribui significativamente na permanência de vários alunos. A questão mais importante seria essa relação de carinho que o Beto e o Alcir têm com os alunos. A entrada do Beto no DAEC foi uma conquista dos estudantes. O Beto, depois que ele saiu do IQ, ele ficou 11 meses perambulando na UFRJ, atrás de algum espaço para poder conseguir o seu ganha-pão. O primeiro assunto que a gente teve a tratar com ele foi basicamente na cerimônia de abertura da Semana da Escola de Química. Eu estava passando no corredor, ele também estava no auditório, e aí eu comecei a conversar com ele. Lá foi a primeira vez que, como membro, a gente trouxe o DAEC lá, eu representando o DAEC, a gente começou a conversar com ele, e a gente percebeu como seria que ele iria tratar a gente, como que seria isso. E aí como que aconteceu? Primeiro ele chegou me ofendendo, dizendo que a gente tinha uma relação perniciosa, uma relação corrupta com o Betão, e não deu abertura para a gente poder conversar. Naquele primeiro momento a gente levantou algumas ideias e ele terminou, eu acredito que ele deva ser bipolar, porque eu não consigo entender isso de verdade. Ele ataca você, agride você, e no final daquele dia ele me chamou para tomar um café, disse que eu não preciso nem marcar para poder ir lá. E aí, assim eu fiz. Eu fui lá conversar com ele. Eu cheguei lá primeiro, ele falou para mim que ele ia ver se ele tinha um tempo para mim. Falei, não, tudo bem, professor, é normal, nananã. Só que quando eu cheguei lá representando como membro do DAEC, diretamente ele já começou a me ofender, perguntando o que era, de uma maneira altamente truculenta e autoritária, o que eu queria lá, como se eu não tivesse o direito de, como na posição de aluno, questionar alguma atitude dele ou qualquer coisa assim do tipo. E aí eu falei, professor, eu quero conversar sobre as questões permissionárias, porque eu quero entender algumas coisas melhores, até sobre a reunião do Conselho de Centro, enfim. E aí ele foi e agiu da seguinte forma. Ele virou para mim, falou que sobre esse assunto ele não tem mais o que tratar, que eu como aluno eu tenho que vir para a faculdade para poder estudar e ir embora, que os diretórios acadêmicos eles não representam nada, ele não considera como representação nem o diretório acadêmico nem o centro acadêmico, e que ele ia fazer de tudo para poder tirar o nosso espaço físico, porque ele acha que aqui tem uma briga muito grande com o espaço físico e é desnecessário a gente ter aquele espaço físico. Ele, além disso, além dele me ameaçar com isso, ele me ameaçava toda hora, dizendo que ele iria tirar o Betão de lá e ele está aquele espaço. Ele só achou que quem manda é ele, tem que ser dessa maneira, o decano é ele, tem que ser do jeito que ele quer. Até o momento, ele só me ofendeu com palavras obscenas e para representante estudantil, porque se ele chegar a tal ponto, a minha resposta será o seguinte: numa comunidade não acontece isso. Aí pelo bacharel em engenharia civil e um decano fazer ofensa a líder estudantil e um trabalhador com 63 anos de idade, sabe qual é a minha resposta para ele hoje? Dando a resposta de vergonha. E nada que ele colocava, ele dizia que apenas para o Betão ou para qualquer outra pessoa, que naquele espaço ele é só um número, um valor, que esse valor é muito inferior até o que o Betão ajuda a gente aqui, e ele falou que o Betão é igual àquele valor. E aí começou uma discussão, eu tentando conversar com ele, só que em nenhum momento ele deixa, e toda hora me agredindo, falando aquele bandido, aquele safado do Beto e tudo mais. E eu acho que o mais importante é que ele não respeita os estudantes de uma maneira democrática. Jamais ele deveria dar o exemplo da educação, do carinho, não da ditadura da corrente. Entendeu? Essa é a minha resposta para ele se um dia tiver um confronto. Não vou responder em palavras ofensas, porque eu não fui educado para isso, e eu convivo com vocês, com a educação, com carinho. Jamais eu vou responder dessa maneira. A postura da decania nesse momento é: vocês, alunos, só têm um espaço ali porque nós os deixamos estabelecer as suas atividades ali. O que na verdade a gente sabe que não é. O que na verdade a gente sabe que na lei de 1985, assinada pelo Sarney no pós-ditadura,
garante a permanência e a organização dos estudantes em um espaço físico. Nós somos a maior parte da comunidade acadêmica. Os estudantes da UFRJ, nós somos 50 mil estudantes. E aí a UFRJ nunca veio para a nossa perspectiva. Eu acho que exemplos não são poucos, né? E quais são os critérios que a gente quer? O que a gente demanda para que a gente consiga ter uma formação cada vez mais qualificada? Então isso sempre fica à parte, né? Os alunos devemos nos unir sim. Nós, representantes estudantis, temos que levar isso para nossas entidades e nos reunir e nos ajudar sim, porque esse é o momento que nós temos que construir uma frente que combata o autoritarismo e todo tipo de opressão aqui dentro da universidade, né? Então chega de assédio de qualquer instância superior que se ache superior aos alunos, né? E a gente não vai aceitar em nenhum momento autoritarismos dessa maneira. Então a gente vê que na UFRJ esse debate de autonomia não é um debate novo, é um debate constante que às vezes fica mais pressionado ainda quando tem umas figuras tão autoritárias quanto o decano Fernando, que a gente precisa se organizar e combater esse tipo de ação. Quero chamar todo mundo para poder vir fazer parte com a gente dessa luta. Assina o abaixo-assinado, coloca o adesivo no peito, vamos ajudar a confeccionar os cartazes, vamos fazer barulho, vamos fazer a diferença. Mais alguma coisa? Estão satisfeitos? Eu agradeço a todos e vejam bem, mais uma vez estamos partindo para a luta. Agora só vence aqueles que acreditam, só vence aqueles que é democrático. Muito obrigado a todos e até agora. Obrigada, Betão.